song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. TVC apresenta mais um programa UPACAF e a comunidade. E aqui a gente sempre trazendo convidados para falar sobre ou saúde, ou falar vários assuntos da comunidade, né? Aqui a gente discute assuntos pautados pela comunidade, né? E hoje é um prazer estar aqui ao meu lado aqui, Dr. Alexandre, né, que coordena, né, um trabalho que a gente vem acompanhando. Ele faz parte da cadeira representando a Católica, né, no Conselho da Saúde. A gente teve o prazer de conhecer o Alexandre e tem contribuído muito para o Conselho da Saúde. E agora mesmo está acontecendo um curso, né, de preparar mais o conselheiro, né? A pessoa sai verde das entidades, mas sempre tem que, né, aprender mais, né? O conselheiro é uma peça importante dentro do Conselho da Saúde, que representa o usuário, né, tem representante dos trabalhadores, tem representante, né, do poder público, e se discute saúde, né, tudo passa pelo Conselho. Mas, boa tarde, doutor Alexandre, esse espaço aí está à disposição. Vamos começar pelo curso, depois a gente vai falando sobre outras atividades que eu sei que o doutor Alexandre vem fazendo aí nos bairros, né? Então, te apresentando, doutor, para o pessoal te conhecer, claro. Doutor. Então, boa tarde, seu Valdir, boa tarde, telespectadores, é um prazer estar aqui, né? Então, meu nome é Alexandre Mock, eu sou médico de família e comunidade. Como o Valdir já me apresentou, eu sou formado na Universidade Católica de Pelotas, atuo como professor nessa universidade e estou em Pelotas, então, no SUS de Pelotas, como eu digo, já há 10 anos, né? Então, desenvolvendo algumas atividades. E atualmente eu estou coordenando o programa de residência médica em medicina de família e comunidade. Esse programa, gente, ele forma especialista em medicina de família e comunidade, né? Então, a especialidade que eu me especializei, hoje eu coordeno para especializar novos médicos. E a gente tem diversas atividades pela residência, e uma delas é a atividade junto ao Conselho Municipal de Saúde, né? Então, a gente, iniciando, né, para explicar do curso, a gente entende a importância do médico de família e comunidade, trabalhar a participação popular, né? Trabalhar o controle social, né? Não só a nível do Conselho Municipal, mas principalmente a nível de Conselho local. Então, em cada UBS, que o médico consiga trabalhar dentro da sua UBS a participação popular, né? Que nada mais é ouvir a comunidade, trazer a comunidade para dentro da unidade de saúde, discutir saúde em comunidade, né? Então, a ideia é essa. Então, a gente não dá para esperar que todo mundo saia formado para trabalhar com comunidade sem ter uma experiência. Então, assim que eu assumi a coordenação da residência, eu tentei buscar essa experiência, buscar esse campo de estágio, e uma das principais ações foi junto ao Conselho Municipal de Saúde, né? Então, no momento, a gente procurou o César, que era o presidente, e é o atual presidente do Conselho, né, coordenador, e a diretoria do Conselho, e apresentamos o desejo de assumir uma cadeira junto ao Conselho Municipal como entidade representativa, né? Então, a nossa residência hoje tem uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde de Pelotas. Isso não é pouca coisa, né? Eu costumo sempre dizer, e eu divulgo muito esse trabalho, porque realmente eu acredito no poder da participação popular, e nós somos a única residência médica no Brasil, Valdir, que tem uma cadeira junto ao Conselho de Saúde, no Brasil. Então, Pelotas é vanguarda nisso, né? E aí, então, nós assumimos essa cadeira o ano passado. Ao longo do ano, a gente participou do Conselho, principalmente das CONTECs, né, e CONFIN, que são as comissões do Conselho, e das plenárias, e a gente viu a necessidade e o espaço para qualificar mais o nosso Conselho Municipal de Saúde. E aí, então, surgiu a nossa proposta de ter um curso, que é um curso voltado para conselheiros de saúde de Pelotas, né, ou quem tem interesse em discutir SUS, em aprender sobre SUS. Então, a gente bolou esse curso, apresentamos novamente à diretoria do Conselho, que achou por bem, né, que já era uma ideia da própria diretoria e do César de cada vez mais qualificar esses conselhos e esses conselheiros.
e a gente apresentou em plenária, então foi aprovado. Então esse ano a gente iniciou, já vamos para a terceira aula do curso, né? Agora início de março iniciamos o curso para conselheiros, que a ideia é fortalecer o controle social, fortalecer o Conselho Municipal de Pelotas, né? E estamos tendo um resultado bem interessante. Programa UPACAF à Comunidade, né? Todo sábado, a partir das 13 horas, né? Ao vivo aqui, né? A gente discute assuntos sobre vários assuntos aqui, né? E a comunidade tem participado muito aí, a gente recebe muita mensagem aí das pessoas que assistem a TV comunitária, e a gente pede também que compartilhe, né? Porque ela está no Facebook, né? No sábado ela já entra direto no Facebook também, no canal 14 da NET, você pode assistir, né? No YouTube aí você também assiste. E durante a programação da semana aí é reprisada o programa UPACAF à Comunidade. Há quanto tempo... a pergunta que eu vou te fazer: quantos médicos é formado aqui? A maioria são de fora, né? O pessoal reclama muito, pô, são poucas vagas que as pessoas muitas vezes conseguem passar numa universidade católica ou na federal, né? E quantos médicos é formado durante o ano, durante essas... São 4 anos ou 5 anos de... São 6 anos. 6 anos, né? E forma muito médico aqui. A maioria dos médicos, o pessoal reclama que muitas vezes vão para outras cidades, não ficam aqui. Por que essa imigração para outras cidades e não ficando em Pelotas? Sim, acho importante, né? Nós temos 2 universidades que têm o curso de medicina, que é a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Católica de Pelotas. São 2 das universidades mais tradicionais do nosso país, né? As 2 têm 60 anos de formação de medicina. Sim. Então, é muito tempo formando médicos. A gente tem uma ampliação de vaga desses médicos, então, a Universidade Católica, por exemplo, tem 180 vagas por ano, é um curso anual, então, ao final de cada ano, se preenche, né, se formam 180 médicos. A Universidade Federal ela é semestral, então a cada 6 meses uma turma se forma, e é uma turma de em torno de 50 médicos. Então a gente tem, ao longo do ano, vão se formar quase 300 médicos em Pelotas. Esses médicos que se formam, né, muita gente vindo de fora, então a gente tem muita gente que vem do Brasil todo, né, Goiás, Nordeste, todo vem para cá, região Centro-Oeste, muita gente de Mato Grosso do Sul fazendo faculdade com a gente, Mato Grosso, e claro, do Rio Grande do Sul inteiro, né, Santa Catarina, enfim. Então nós temos muita gente que já veio de fora. Então, na verdade, não é que eles vão embora, eles voltam às vezes para a casa deles, né, para as suas cidades de origem. E outra que Pelotas forma médico que vai muitas vezes se especializar, fazer uma especialização, né, que é uma segunda formação, complementar a sua formação em grandes centros, né? Um dos principais grandes centros é Porto Alegre, né? Então Porto Alegre, São Paulo, Santa Catarina, Floripa, né? São grandes centros onde os médicos procuram se especializar. A gente tem algumas especializações aqui em Pelotas que guardam os médicos para a gente, né? Então a medicina de família e comunidade, que aqui eu coordeno, é uma das especializações que a gente tem aqui. E temos outras, temos clínica médica, nefrologia, intensiva, medicina intensiva, ginecologia obstetrícia, pediatria, né? Então, psiquiatria, a gente tem algumas especializações de medicina que são no nosso município e isso fixa o médico aqui. Eu sempre brinco que eu me formei, eu sou do interior de Encruzilhada do Sul, e fiz minha especialização e fiquei aqui, né? E hoje já sou quase um pelotense. Então, a especialização fixa o médico. A especialização que eu coordeno, que é a medicina de família e comunidade, nós temos 30 vagas, Valdir. Se formam 2 anos de especialização, né? Então, o médico se forma, ele está apto para trabalhar, mas ele tem que se especializar. Então, a medicina de família e comunidade é uma especialização que tem 2 anos de formação, então o R1 e o R2, e a gente tem 30 vagas, 15 no R1 e 15 no R2. Então, ao longo de um ano, a gente forma 15 especialistas. Destes 15 que se formam conosco, alguns ficam em Pelotas, alguns vão trabalhar na rede municipal de saúde, né, nas UBSs, outros vão dar aula em universidades, né, e também atuar na rede, e alguns vão para outras cidades fazer outra especialização. Então, Pelotas ainda tem uma carência em fixar o profissional,
por diversos motivos, assim. Então não é que a gente não forme gente suficiente, mas Pelotas, em vista de outros lugares, por exemplo, tem uma baixa remuneração, e às vezes a remuneração não é só dinheiro, é condições de trabalho, né? Então a gente não tem um plano de carreira forte, né? Uma coisa que a gente briga muito assim nas reuniões com a secretaria, né? A gente sempre traz esse tema porque não tem um plano de carreira. Então hoje o médico se forma, ele não tem uma certeza de carreira, férias garantida, né? O profissional, estabilidade que o profissional procura. Então isso é um dos principais motivos do médico ir para outro lugar. Talvez em outro lugar tenha esse plano de carreira, tenha um concurso que valoriza mais, né? E aí a valorização, de novo, tanto financeira, que obviamente é um atrativo, mas também com condições de trabalho, né? Com condições que possa fazer uma família, enfim. Então, hoje o principal cenário de Pelotas é esse: a gente forma muita gente com qualidade, que a gente tem duas universidades excelentes, né? Com um curso de medicina super respeitado, temos especializações, né? Que qualificam ainda mais o nosso profissional médico, mas ainda temos que avançar em alguns pontos para fixar esse profissional. E o principal ponto que eu vejo é ser atrativo, é ter um plano de carreira, é dar condições de trabalho, né? É incentivar que esse profissional fique com a gente, é cativar o profissional mesmo. E aí, condições de trabalho, a gente fala em estrutura, né? Principalmente quando se fala em SUS, se fala em estrutura, porque médico no privado tem vários, né? Se tu vai em consultório, é o que mais tem por aí em Pelotas. Agora, médico atenda no SUS. Então, a gente tem que ter estrutura para esse profissional trabalhar. E a gente aqui está falando do médico, porque é onde eu falo, né? Meu ponto de fala, mas a gente pode expandir esse assunto para outras especialidades, né? Enfermagem, fisioterapia, fonoaudiólogo, enfim. Então tem que dar estrutura para se trabalhar. E o SUS ainda hoje tem uma carência de estrutura, e não é um SUS só de Pelotas, é um SUS nacional que tem uma carência de estrutura, né? Então, ainda por esses motivos que às vezes a gente tem um grande emigração, né, de médicos daqui para outros lugares. Programa UPACAF, a comunidade, né? Todo sábado a partir das 13 horas, ao vivo aqui no estúdio da TV comunitária, né? Tu trabalha mais na área familiar, né? Deu para entender. Sim. Como é que funciona esse trabalho que tu faz? Na verdade, né, tu aproveita, porque o estudante ele é aproveitado, né, onde é administrado, né, alguns postos de saúde pela Católica, né? Então, como é que é feito esse trabalho aí, né? Como é que você sabe que o médico já está pronto, né? Porque não é só ele estudar, ler, fazer as coisas, como através do trabalho, né? Atendendo a prática, que é o que mais faz que o médico se forme na medicina. Sim. A gente diz que a formação, na verdade, ela é continuada, né? Eu estou me formando todos os dias, né? A gente vai formando, vai ganhando experiência conforme a gente vai trabalhando. Mas isso é importante, Valdir, porque assim, nós temos a nossa universidade, né, Católica de Pelotas, ela é uma universidade que tem uma característica comunitária, né? Então é vinculada à igreja e tudo mais, como a gente sabe, mas ela tem uma característica comunitária que é entregar para a comunidade um produto. E esse produto, quando se fala em medicina, é atendimento integralmente SUS. A gente faz, durante os 6 anos de formação nosso na universidade, atendimento 100% SUS. Então, o aluno ele passa desde o primeiro ano, ele entrou na faculdade, no outro dia ele está trabalhando no SUS. Obviamente, sob supervisão, né, de um professor. Então, a gente tem hoje, né, falando, e aí eu trabalho na Universidade Católica, no Núcleo de Saúde Coletiva, que é a medicina de família e comunidade, que são as unidades básicas de saúde. A gente tem hoje sobre administração, né, da Universidade Católica, em parceria com a Secretaria de Saúde, 6 unidades. Então, são Areal 1, UBS Fátima, União de Bairros, Picrespo, Caíque Pestano e Sanga Funda. Então, são 6 unidades que são de gerência da Universidade Católica, que tem todos os seus profissionais, funcionários da universidade. E a gente atua em outras 4 unidades, que aí a gestão é da Secretaria de Saúde, mas a gente está atuando, que é a unidade do Bom Jesus, Getúlio Vargas, Leocádia e Arco-Íris. Então, no total, somos 10 unidades básicas de saúde que tem a presença dos profissionais e dos alunos da Universidade Católica de Pelotas. E pensando, são 51 unidades no município. Dessas 51, 10 estamos nós presentes.
A Universidade Federal de Pelotas também atua num sistema bem semelhante, tem algumas unidades aqui na região do Areal, né? Então, Areal Leste, CSU, Belisco, Vila Municipal, são UBSs administradas pela Universidade Federal de Pelotas, semelhante à forma que a gente administra. E o aluno ele passa, então, a sua formação desde o primeiro dia que ingressou na faculdade. Então, esse é o diferencial. E aí o aluno vai trabalhando no SUS, conhecendo a comunidade. Né? Então, ele vai lá para a região das Três Vendas, no Picrespo, conhecer aquela comunidade, conhecer o território, aonde vive aquela população, como que aquela população vive. Então, o primeiro ano é assim. O segundo ano, ele começa já a atender o seu paciente. Então, ele vai atender o paciente idoso, o paciente com doença crônica, porque ele já sabe onde essa pessoa mora, de onde ela vem. Né? Então, como que ela vive em comunidade, agora ele vai entender a doença que essa pessoa tem. Porque a gente forma médicos, Valdir, que entendam o ser humano e não a doença. Né? A nossa preocupação é formar profissionais, que eu digo, especialista em gente. Porque especialista em doença até tem muita gente por aí. Agora, especialista em gente que saiba entender o ser humano já é mais difícil. E a especialidade da medicina de família e comunidade tem esse diferencial. Eu vou entender o ser humano como pessoa que é. Porque a pessoa, ela tem uma doença, mas ela não é a doença. Né? Então, ninguém é a diabetes. Não, é o João que, por acaso, tem diabetes. Então, eu tenho que cuidar do João. Né? Então, a gente tenta ensinar o nosso aluno dessa forma. A gente trabalha, imagina que são 180 por ano, nós temos uma média de 700, 800 alunos ao longo dos 6 anos de formação, então são 800 alunos que são expostos a essa forma. Tá? Então, nessas 10 unidades que a gente está. E os residentes, que são 30 atualmente, eles atuam na comunidade, obviamente que aí já tem uma outra formação, eles já são médicos, então eles atuam eles são cobrados de outra forma, mas para aprofundar essa temática. Né? Então, o nosso médico residente, que já é um médico formado e está complementando a sua formação, ele atua nessas mesmas 10 UBS que eu falei, unidade básica, né, com esse enfoque. Então, atendendo, tocando a demanda, conhecendo o território, trabalhando em equipe. E a gente tem alguns outros estágios fora das UBS, né, que um deles é o do Conselho Municipal de Saúde, que eu já falei. Né, o outro estágio vai ser dentro da gestão, então a gente tem residentes que estão lá na gestão para entender como é que faz a gestão do SUS. Né? Então, mais do que reclamar, por que não chega o remédio? Vamos entender qual é o processo que se dá na gestão para o remédio chegar. Então, é esse profissional que a gente busca formar. E tem muitos que estão fazendo esse curso aí contigo, Alexandre? Sim, a gente tem hoje, atualmente, são 27 residentes. Né? Então, 27 médicos que já estão formados, né? Já foram formados, então já são médicos e estão fazendo a especialização. Né? A gente tem 15 R1s e 12 R2. Né? Então, 12 já terminam esse ano e 15 vão terminar no outro ano ainda, porque são 2 anos de formação. Né? Então, são 27 médicos. Então, a gente vai qualificar. O que a gente espera? Né? A gente teve uma turma, Valdir, agora no ano anterior, que eram 14. Dos 14 que se formaram, 11 ficaram em Pelotas. E 11 estão distribuídos nas UBS. Então, tem um colega que trabalha na UBS Osório, se formou com a gente. A colega que está na UBS Arco-Íris se formou com a gente. No Navegantes tem médico formado com a gente. Então, a ideia é que aos pouquinhos a gente consiga ampliando e fixando. Claro que não, desses 15, 12 que vão se formar esse ano, dificilmente os 12 vão ficar. Mas que fique 3. Esses 3 vão ter a nossa formação. Né? A formação, que eu digo, padrão da nossa residência, assim, o nosso perfil de formando. Então, são médicos que vão gostar de gente, que vão ser especialistas em gente, que vão conhecer a atenção primária, que vão conhecer a gestão, né? Que vão conhecer o Conselho de Saúde, a importância do Conselho. Então, é essa a nossa luta. Assim, eu brinco que é uma luta de formiguinha. Né? É muita prepotência esperar que os 12 vão ficar, até porque eu sei que não. Muitos querem outras especialidades. Mas os 3, 4 que ficarem, com certeza vão ser médicos excelentes, já disponíveis na nossa rede para atender a população. E já ele é contratado pelo poder público quando se forma? Como é que é feito esse trâmite aí? Que as pessoas se formou, mas aí não, qual é a atração que o governo tenta fazer? Isso. Porque a gente sabe que o salário é baixíssimo, né?
E também vem recurso do governo federal que complementa o salário, ou como é que funciona, doutor? Isso, na verdade, daí depois que o médico se formou, né, terminou a residência, ele está disponível para o mercado de trabalho. Hoje, Pelotas tem um mercado de trabalho com algumas possibilidades. Vou falar das possibilidades via SUS, né? Hoje, tu ingressa na Secretaria de Saúde ou por concurso, ou por contrato, né? Ou tu é contratado conforme haja disponibilidade. Eu, por exemplo, sou funcionário da Secretaria de Saúde por contrato, né? Então, eu me inscrevi, né, na seleção no contrato, fui chamado e estou hoje contratado. Então, existem essas duas formas, ou concurso ou contrato. O que acontece com o concurso, né? O concurso ele entrou no que eu chamo de falência, assim. A gente houve um processo em que não é mais tão atrativo fazer concurso público. Porque o concurso público está com o salário lá embaixo. E não é tão simples subir o salário. Tem que subir de todo mundo. Então, a gente entende que para o município não é fácil subir. Não é que o município não queira aumentar o salário. Mas é que se tu aumenta de um, tu tem que aumentar de todos. O que é justo. Né? Só que não se tem encaixa esse dinheiro. Então, o concurso mesmo que ele quase não tem inscrito. Né? Concurso para médico faz tempo que a gente não tem inscrição, porque não é atrativo. Então hoje é contrato ou concurso. E ele está disposto para trabalhar. Um privado aí vai trabalhar conforme haja disponibilidade, em clínica, plantão, por aí afora. Né? Mas da residência, acho que o Valdir tocou no ponto que eu me esqueci, a questão do apoio financeiro. A gente tem hoje uma residência que paga a bolsa do governo federal para o residente é de R$3.000. Tá? Então, todo médico residente que está se especializando ganha uma bolsa que vem do governo federal de R$13.000. Nós somos vinculados ao Hospital Universitário de São Francisco de Paula, que é o hospital da Universidade Católica de Pelotas. Então, o governo manda essa bolsa para o hospital repassa para o residente. Isso é bem tranquilo, sempre foi assim, todos os programas são assim. Inclusive, antes era menos ainda, era 2.000, agora é 3.000 e pouco. E a Prefeitura de Pelotas tem um auxílio, um embolso que complementa a bolsa do residente da medicina de família no posto. Por quê? Porque se entende a importância de ter o residente numa unidade básica de saúde. Então, a prefeitura hoje dá um acréscimo nessa bolsa, né? Um acréscimo no valor de R$4.500. Então, o residente recebe um pouco mais, e isso torna atrativa a nossa residência. O que acontece? Esse atrativo que vem da prefeitura, vem um complemento lá do governo federal também. Tá? Então, do programa Saúde na Hora, do programa de expansão da estratégia de saúde da família, estava previsto esse complemento da bolsa para o médico residente. Então, o governo federal manda uma parte, a prefeitura complementa com o resto, e a gente tem um total de R$4.500, que é a prefeitura que paga por residente. O que, se vocês pararem para pensar, é um salário baixo em relação aos outros médicos, né? Porque o médico contratado hoje, ele ganha em torno de 110 a hora da prefeitura. O que vai dar por mês, se trabalhar 40 horas, em torno de 16.000. Tá? Um médico residente trabalha 60 horas. E ele ganha 4.500 da prefeitura. Então, em questões financeiras, vale a pena para a prefeitura investir no residente. Né? E aí o residente, obviamente, que ele tem uma formação, ele tem toda uma proteção por trás. E ele qualifica o serviço. Porque o residente ele é um aluno, ele está estudando, ele quer buscar as coisas novas para os pacientes. Então, a unidade que tem o residente é um serviço mais qualificado. A gente estuda mais, o residente busca mais, a gente busca o que tem de novo na literatura médica, né? O residente faz contato, ele liga, ele quer discutir o paciente. Então, a gente tenta aprofundar muito mais, muitas vezes, do que uma consulta num lugar onde não é escola, né? Onde não tem gente em formação. Então, a vantagem da residência é essa. Sabendo que a gente sabe que nos postos de saúde tem um agente da saúde. E o médico residencial é feito através desse projeto, Alexandre? Porque muitas vezes a pessoa está acamado e não tem como ir lá no posto. Se tem um tipo de trabalho assim que possa fazer com que esse estudante que está prestando um serviço ali, que ele possa ir na residência, como é que é? Se tem autorização, se pode fazer esse tipo de trabalho? Na verdade, a atenção domiciliar ela faz parte do escopo da estratégia de saúde da família. Né? Então, dentro das funções de uma equipe de estratégia de saúde da família, está a visita domiciliar.
atenção ao paciente em domicílio, aquele paciente que está acamado ou que por algum outro motivo não consegue vir até o UBS. Né? Tem alguma doença que incapacite ele de vir. Então, faz parte da estratégia de saúde da família fazer visita domiciliar. Então, e o médico de família e comunidade, ele é um médico especialista em visita domiciliar. Ele que sabe fazer. Então, eu formo profissionais, eu formo residentes, médicos de família e comunidade, que sabem fazer visita domiciliar e que fazem. E aí, a organização dessa visita vai ser de acordo com cada unidade de saúde. Né? Por exemplo, a Bom Jesus, que é onde eu sou preceptor. Eu sou médico na UBS Bom Jesus. Né? E eu lá comigo, eu tenho 4 residentes. 4 médicos em formação. Então, eu tenho 2 dias, 2 turnos na semana, que os residentes fazem visita domiciliar. Faz parte da escala deles, do cronograma deles. A demanda é imensa, então por isso são 2 turnos. Tem outras unidades que a demanda é um pouco menor, que talvez seja um turno. Tem lugares que não precisa ter turno, que eles conseguem se organizar. Então, a organização vai de cada um. Mas faz parte da formação do médico de família e comunidade fazer visita domiciliar. E isso não é um favor. Eu brinco assim, gente, não é um favor para ninguém. Faz parte do serviço do SUS. Faz parte da estratégia de saúde da família. E aí, claro, tu tem que conhecer quem são teus pacientes que vão precisar do cuidado domiciliar. Né? Então, todo esse papel a gente faz na formação. Então, primeiro, o residente vai conhecer quem é aquele território, quem são aquela população, vai trabalhar em conjunto com o agente comunitário de saúde, né, que é o profissional ali que trabalha no território, vai conhecer quem são esses pacientes que precisam de cuidado domiciliar e vai organizar uma frequência de visita, de acompanhamento. Então, sim, se faz isso dentro da formação. Programa UPACAF, a comunidade, todo sábado a partir das 13 horas. Você que está assistindo nesse momento pode compartilhar, que está pela rede social, pelo Facebook, pelo YouTube, aí você pode, né, compartilhar aí pelas redes sociais, pela página da TVC Pelotas, o aplicativo TVC Pelotas, você pode assistir a programação da TV comunitária, não só o programa da UPACAF, que é um trabalho dentro das comunidades, né? E a gente agradece aí também, né, a vinda aí no dia 23 de março aí do presidente nacional do Conselho da Saúde, né, que vem contribuindo e está mais focado em Pelotas. Já saiu lei também, né, baseado no trabalho que tem feito aí em relação aos conselhos locais. Eu gostaria que o Alexandre, que tem acompanhado, e eu sei que lá na Picrespo tu foi uma das pessoas que fez de tudo para que, né, o conselho local se instalasse, fizesse a comunidade a participar. Agora está tentando lá no Dunas, eu não sei se já está formado, mas eu gostaria de que tu falasse aí para o pessoal, porque eu conheço, mas a população que está nos assistindo não sabe como é que funciona e qual é a função desse conselho local. Tá, acho que isso é bem importante, né, pessoal? Então, a gente começou falando da participação popular, né? E participação popular é isso, a saúde precisa ser construída em muitas mãos, né? Se vocês lembrarem um pouquinho da história do SUS, foi assim que o SUS surgiu. O SUS não partiu de uma pessoa isolada, não, partiu da comunidade, eram as pessoas reunidas em comunidade que discutiram que a gente precisava de uma saúde que todo mundo tivesse acesso. Então, a participação popular é uma coisa muito nossa, é muito forte para o povo brasileiro, né? E a gente sabe que as pessoas muitas vezes não têm voz, né? As comunidades mais distantes, comunidades mais periféricas não têm voz. Então, a unidade de saúde é um espaço para isso. Então, o Conselho Local de Saúde, ele está previsto em lei, então não é uma invenção de ninguém. Isso é uma lei federal, uma lei lá de 1990, né, que é uma lei famosa, 8.142, que garante que haja espaço para participação popular dentro da esfera do SUS. E o Conselho Local, essa esfera é lá no local, é lá no bairro, lá na UBS. Tá? Então, em cada UBS ter o seu Conselho Local. E as pessoas conseguirem participar. E aí eu pergunto, como é que está a saúde do teu bairro? Né? Aí talvez alguns me respondam, tá ruim, não consigo atendimento, não consigo exame, não sei o quê. Tá bem, mas e o que tu tá fazendo para melhorar? E eu acho que esse é o sentimento, né? Porque cada um de nós tem um papel enquanto cidadão, né? Então, o que eu faço para melhorar enquanto médico, mas também enquanto cidadão? O que o Valdir faz para melhorar? O que vocês que estão nos assistindo fazem? E o Conselho Local é uma possibilidade, né? O Conselho Local é onde se reúne um grupo de pessoas compostas por o profissional de saúde, que aí na UBS vai se escolher quem é, alguém que represente a gestão municipal, então a gestão municipal também vai estar ali, e a comunidade.
Então vejam que encontro rico é esse, que tem a comunidade, que é quem demanda do serviço, o profissional, que é quem fornece o serviço, e a gestão, que é quem organiza esse processo. Então é um encontro riquíssimo. E o conselho local, ele tem né, a participação popular no geral, tem ela é paritária. O que é isso? Que precisa ter 50% ser usuário. E aí os outros 50% vai se dividir entre 25% para gestão e 25% para profissionais de saúde e prestadores. Então, vejam que a participação popular ela é maioritária nesses conselhos. Por quê? Para que se tenha voz, para que se tenha a posição de decidir. A gente criou no Picrespo um conselho local de saúde em 2013. Então, já vão 11 anos. Dr. Ari, que é a pessoa que mais me incentivou, que talvez muitos de vocês conheçam, é um cara que me ensinou a trabalhar na comunidade. É um professor, né, já aposentado na Universidade Católica de Pelotas, mas que foi pioneiro em muitos atendimentos de atenção primária e no SUS que a gente tem em Pelotas. E ele me ensinou a trabalhar em comunidade, a gente criou esse conselho em 2013, eu era aluno ainda, e lá no Picrespo. E a gente sempre discutiu muitas questões importantes, assim. Então, por exemplo, como é que está o acolhimento? Né, que se fala muito em acolhimento. Mas como que está o acolhimento na UBS Picrespo? A própria comunidade do conselho local é que decidia. Né? Antigamente era ficha. Né? Então, dentro do conselho local se resolvia quantas fichas ia ter, porque é eles que conhecem a comunidade. Né? Então, se decidia sobre isso. Bom, vamos deixar as receitas para ser entregue na recepção todos os dias. Isso foi discutido no conselho local. Então, vamos fazer visita domiciliar para tal rua. O conselho local participa dessa decisão. Então, é a população participando do que ela vai usar de serviço. Né? Então, nós vamos decidir que nós vamos atender sempre primeiro os idosos. Né? O que é lei? Sim, nós vamos atender os idosos. Então, a população está ciente que se demorar um pouquinho mais para eu ser atendida, porque eu não sou um idoso, né? Ou um cadeirante, ou alguém que tem alguma limitação, ou uma criança, enfim. Então, tem algumas prioridades. Então, isso tudo é decidido junto no conselho local. E o conselho local discute saúde para além de atendimento, saúde como um todo. Então, a gente no Picrespo se gaba muito, assim, que a gente conseguiu fechar as valetas da praça do lado da UBS. Quem é do Picrespo vai conhecer ali. Tinha umas valetas horríveis ali naquela praça. Tivemos a infelicidade, certa vez, de uma paciente cair ali e acabar falecendo na valeta. Então, através do conselho local, a gente fez ofício, a gente foi atrás, a gente foi na Secretaria de Saúde, de Planejamento, de Recursos Urbanos, e conseguimos fechar a valeta. Através do conselho local, a gente acionou vereadores e conseguimos ampliar o posto de saúde. A gente conseguiu uma pracinha que foi instalada agora, esse ano, mas é uma luta lá de quando eu ainda estava no conselho local do Picrespo, para instalar a pracinha lá, uma pracinha para as crianças brincar e uma academia ao ar livre. Então, isso tudo foi uma luta do Conselho Local de Saúde do Picrespo. Então, às vezes a gente reclama, né? E eu digo isso para os meus pacientes. Doutor, está faltando isso, está faltando aquilo. Tá bem, vamos se unir para melhorar. Então, o que a gente consegue enquanto comunidade, enquanto Conselho Local? Então, é uma baita oportunidade para isso. E aí eu estimulo vocês que estão assistindo a procurar o UBS de vocês e saber o dia da reunião no Conselho Local. E se não tiver conselho, vamos criar. Proponham a criação no conselho, porque o conselho tem voz, a gente consegue reunião com a secretária, a gente consegue reunião com a prefeita, a gente leva nossas pautas e a gente está forte, a gente faz abaixo-assinado, obviamente que são coisas cabíveis de se conseguir, né? Então, através do conselho local. Agora a gente foi para o Bom Jesus, eu fui para lá, e a gente criou o Conselho Local de Saúde do Bom Jesus. Está funcionando, a reunião no Conselho de Saúde do Bom Jesus é toda primeira quinta-feira do mês, às 1h30 da tarde. A gente tem uma comunidade do conselho local bem boa, tem 6 membros da comunidade, mais 6 da gestão e profissionais, mas a nossa última reunião tinha 19 pessoas, construindo saúde. E aí uma das primeiras coisas já é a reforma da farmácia. Para quem não sabe, a farmácia choveu, ela pinga lá e ela alaga e molha os remédios. Então a reforma da farmácia está partindo do Conselho Local de Saúde lá do Bom Jesus. Então, e aí vocês talvez pensam, mas esse é serviço da secretaria? Também pode até ser, mas a população é o fiscal. É a gente que vai construir essa saúde, a gente vai direcionar o gasto. Não tem dinheiro para tudo. Então, quem tiver mais organizado vai receber mais recursos,
vai conseguir mostrar o que precisa. E é isso, o Conselho Local de Saúde é uma organização comunitária. E é aqui a gente está falando num programa de TV que traz a UPACAF, que traz a comunidade. Então, o Conselho Local de Saúde talvez seja o principal exemplo de comunidade unida em prol da saúde da região. O Fátima, eu vejo muitas pessoas elogiando o Fátima. Por que até agora não surgiu um conselho local? Aliás, eu já tenho conversado com algumas pessoas, algumas lideranças de lá, e eu acho que o próximo passo vai ser lá. Mas como a gente tem dentro do conselho os coordenadores que representam essa região, eu também não quero me meter. Eu me envolvo em tudo que é canto da associação, da comunidade. Né? E tanto é que agora vai sair um abaixo-assinado, porque agora dividir os territórios, né, de atendimento, e vai ter gente que era atendida no Fátima que vai ser atendido lá no Porto, que vai ser atendido lá na Balsa. E o pessoal agora até, hoje eu não consegui conversar, porque hoje nós passamos todo dia, toda manhã, em reunião online, não consegui falar com o César, mas eles estão encaminhando um abaixo-assinado, pedindo que o atendimento da Ambrósio Perré, que é próximo ao Fátima, seja atendido pelo Fátima. Sim. Pelo bom atendimento que é ali. O elogio é muito em relação a onde está sendo administrado pela Católica. Acho que o pessoal que estão ali veste mais a camiseta, né? Luta pela vida do cidadão. E esses postos de saúde não poderia também adotar a fazer exames também, criar um laboratório, já que também está se formando um médico que comece também, né, já sair já com o exame dali. Eu sei que tem a UPA, mas Pelotas é grande. E administrado pela Católica não teria como, dentro do próprio posto, criar um laboratório para exame, assim, que o SUS bancasse os exames? Não existe essa possibilidade, doutor? Eu acho que, só para responder do Fátima, né? Acho que é legal, assim, o Fátima é uma das unidades de saúde da Católica mais tradicionais, foi uma das primeiras unidades básicas de saúde da Católica, foi o Caíque Pestano e o Fátima da Católica, então são as duas primeiras, 30 anos atrás, né? O Caíque Pestano é de 79 e o Fátima é de 82, não quero mentir para vocês. Então, são unidades tradicionais que estão ali há muito tempo. E a questão do território está gerando bastante controvérsia, e é um assunto polêmico mesmo, porque a gente tem as unidades distribuídas em Pelotas de uma forma que não é tão fácil organizar. É muita unidade pertinho e muito território longe, né? E o que divide um território é uma rua, né? Só que, às vezes, o que o governo organiza, o governo federal? As equipes de saúde da família, que tem que ter, gente, agora saiu a nova portaria, quinta-feira passada, saiu a nova portaria do SUS, tá? Que determina que uma equipe tem que ter 3.000 pessoas. O ideal para se trabalhar era 2.000, mas a gente já trabalhava com 4 ou 5. Agora se determinou que é 3. Então eu tenho que trabalhar com 3.000 pessoas. Quando aquelas ruas venceram as 3.000 pessoas, eu tenho que abrir uma nova equipe. Só que a UBS, o espaço físico do posto de saúde, só cabe em 2 equipes, que é o caso do Fátima. O Fátima cabe ali dentro 2 equipes, não cabe mais que isso. Porque o prédio é pequeno, o prédio é antigo, não tem como aumentar para os lados, porque as casas são coladas. Então, uma série de questões estruturais. E aí precisa aumentar, porque já tem mais de 6.000 pessoas ali. Tem 9. Então, o que se viu? Que por muito tempo se cadastrou, a área do Fátima foi cadastrando em direção à Balsa, porque a Balsa não é estratégia. A Balsa é uma unidade de atendimento primário, assim que chama, né? Uma EAP. E aí se foi cadastrando em direção à Balsa, porque o ACS morava ali naquela rua. E ele cadastrou aquela região toda, e aí a gente viu que o que ficou, na verdade, para o Fátima, foi uns condomínios novos que criaram atrás da UBS, não era cadastrado. Aí quando se começou a mexer naquilo ali, se viu que aquela região já tinha esgotado o tamanho que podia. E aí se viu a necessidade, então, de delimitar. E aí a delimitação sempre é um problema, né? Porque às vezes a delimitação é uma rua de distância, mas às vezes é uma quadra, né, de distância. É mais fácil, é no outro lado da rua, é mais fácil eu constar ali, mas pela delimitação o meu posto está lá adiante. Então isso gera um transtorno. Mas o Fátima realmente é um atendimento excelente, a gente tem profissionais lá muito capacitados, que se esforçam muito, e eu acho, Valdir, porque a gente se dedica para ensinar, né? A gente quer ser exemplo, porque eu tenho que ser exemplo para o meu aluno,
né? Então eu tenho que chegar, eu tenho que ser o primeiro a chegar, eu tenho que ser o último a sair, eu tenho que cumprir o horário, porque eu quero ser exemplo para alguém. Então, por isso que as UBS que são de ensino têm essa diferencial. Então, Fátima vive hoje esse momento, assim, inclusive amanhã de tarde a gente tem uma reunião bem forte lá para discutir território, para trabalhar o território de novo, né? A gente entende que essa decisão de território não é uma coisa fixa, não dá para ser fixo, tem que se discutir, né? Ao mesmo tempo, já se chegou ao acordo que todas as gestantes que eram da área antes e que agora pertencem à Balsa vão seguir sendo atendidas no Fátima. Pacientes acamados também vão seguir sendo vistos. Para a gente não é simplesmente não é mais meu, tchau. Também não é assim. Então a gente já está organizando isso de alguma forma que consiga contemplar. Sobre o Conselho Local no Fátima, tem que fazer, né? É para ontem. É uma comunidade muito presente, a gente tem uma comunidade no Fátima que é atuante, agora tiveram semana passada, quinta passada, um grupo de idosos lá maravilhoso, com mais de 80 pessoas, fizeram um baile de carnaval, presença da banda Chavante, foi lindo. Então tem que criar o Conselho Local de Saúde do Fátima, para poder discutir inclusive o território, para poder pensar esse território junto. A pergunta do laboratório já é uma coisa mais complexa para a gente responder. Primeiro, verba. Não é tão simples, né? A universidade precisa investir ali, o hospital talvez botar um laboratório, precisa ter gente que colete. Então, da onde vai sair esse dinheiro? Quem vai pagar esse funcionário? Precisa aumentar a contratualização do SUS, porque, gente, o SUS ele contratualiza, ou seja, ele compra um número X de exames laboratoriais por mês. Sei lá, vou chutar aqui, 1.000 exames por mês. Laboratoriais, de sangue. Tá? Então, se ele compra 1.000, ele estava organizado para fazer 1.000. Se eu boto um outro laboratório em outro lugar, um outro ponto de coleta, talvez eu tivesse que aumentar esse quantitativo. E isso é dinheiro, né? E também o que está previsto no plano de saúde. Então, isso tem que ser discutido lá no plano de saúde. Então, a gente tem que prever isso no plano de saúde, que vai passar no conselho, né? Temos que ir para uma conferência municipal de saúde e levar isso. Temos que começar da base. Tem que partir do Conselho Local de Saúde essa necessidade, entende? Então, isso tem que ter uma base até chegar e estar garantido de onde vai vir o dinheiro para pagar. E aí, se tu tem isso bem firme, uma base sólida, e, gente, a base sólida, quem constrói é a comunidade. Então, se está construído com o Conselho de Saúde, Conselho Local, Conselho Municipal, se foi para uma conferência de saúde, botamos no plano anual de saúde, bom, agora nós vamos lá. E aí a secretaria vai ter que arrumar o prestador. E aí o prestador pode ser a católica, pode ser o hospital, pode ser quem for, mas alguém que vai prestar esse serviço. Então é um processo um pouco mais lento. Mas tem lugares que deu certo, né? A gente tem o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem o centro de saúde, que eles têm tudo dentro do centro de saúde. Obviamente, e aí vamos lá, cada bairro no Rio de Janeiro tem 50, 60 mil pessoas, né? Então o centro de saúde é quase um hospital. Mas tem lá laboratório, exame, raio-x, eletro, né? Então algumas coisinhas talvez dê para a gente um dia caminhar para isso. Mas eu vejo a importância de ser sólido, para não terminar e para a gente não ficar refém de governo. Não adianta, sei lá, o fulano X assume a prefeitura, bota o laboratório. Aí no outro ano assume o Y, tira o laboratório. Não dá. Então coisa que para começar tem que ser sólida, para que continue, né? Então esse é um desafio grande, assim, Valdir. Uma pergunta difícil. O programa UPACAF é a comunidade. Eu já estou te botando nas frias também, né, doutor? Também, faz parte, né? Até porque a população hoje está assistindo, né, o programa UPACAF e durante a semana o pessoal faz muito contato com a gente, o pessoal da comunidade, né? E eu acho bonito esse trabalho que tu faz aí. Seria bom se todos esses estudantes que estão se formando, que já se formaram e que estão fazendo um tipo de um estágio, né? Que ficasse em Pelotas, né? Que ficasse em Pelotas, mas a gente sabe que o custo, o médico que fica aqui, ele vai ter aluguel, vai ter alimentação, né? Muitas vezes estão construindo família, né? Então o salário não atrai. E por que o governo daqui não incentiva mais ao salário? O que depende para incentivar para que os médicos fiquem aqui? Sabe que claro que depende muito do governo local e entender a importância do médico, né? Mas eu digo assim, ó, não tem governo que não entenda, porque gente faz parte da saúde, né? Mas é uma coisa muito da nossa região, assim, né? E aí a gente vai estudando um pouquinho mais geografia, vai entendendo que a região sul, se vocês saírem para viajar, passando Porto Alegre ali, as coisas já são diferentes. Até o desenho das UBS são diferentes.
né? Eu brinco, quem vai em Caxias, a UBS de Caxias é um lugar lindo, assim, é um patrimônio. Né? As pessoas cuidam, é tudo limpo, pintadinho. Aí vem vindo para o sul, parece que vai ficando tudo mais difícil. Né? O nosso pedágio é o pedágio mais caro. Né? A nossa saúde é a saúde mais atrasada, a nossa mortalidade infantil ainda é uma mortalidade infantil difícil da gente controlar, a gente ainda tem muito caso de HIV, então a região sul é difícil. E se forem para o interior, é pior ainda. Né? Eu trabalhei por 3 anos fazendo plantão em uma cidade chamada Amaral Ferrador, eles não tinham nada. Era uma cidadezinha bem pequena aqui perto, mas pertence para a nossa região sul, que não tinha recurso próprio, porque eles não têm de onde tirar. É uma cidade de 7 mil habitantes, né? É menos que um bairro de Pelotas. E eu fazia plantões lá todos os fins de semana e atendia um enorme, quase toda a cidade, e eles não tinham recurso para manter a pessoa ali. E não era por falta de vontade, era por falta de recurso. Porque às vezes o município sozinho não consegue. E aí Pelotas tem uma coisa que chamam muito, né, que é a saúde plena, né, que Pelotas é pleno. Mas isso ser pleno, gente, se tu for botar na ponta do lápis, é um problemão. É uma baita responsabilidade. Pelotas muitas vezes não consegue encaminhar o paciente para ser atendido em outro lugar. Não, ele tem que dar conta. Aí vocês vão dizer, mas vem verba, Alexandre, para isso. Vem verba, mas a verba que vem, ela está estagnada há 20 anos. Né? Então não se aumenta a verba e o custo de vida aumentou em 20 anos. Né? Quem for no mercado sabe disso. Então, a verba que vem para o SUS para uma coisa é a mesma que vinha 20 anos atrás. E o problema mudou muito. A passagem do ônibus está 20 vezes mais cara do que era 20 anos atrás. Então é uma série de coisas que não tem como ficar assim. Mas eu vejo que tem alguns incentivos. Então a gente vem trabalhando. Então, um dos trabalhos que eu faço é construir junto na secretaria formas de fixar. E aí, claro, eu falo no posto de saúde, que é onde eu trabalho, é onde eu acho que a gente faz diferença. O médico que fica numa equipe por mais tempo, ele conhece melhor aquela população. Então, ele trabalha melhor. O problema da nossa saúde é essa. O médico fica uns dias ali, vai embora, vem outro, fica uns dias, vai embora. E aí não tem um vínculo. Né? Então, eu atendo vários pacientes que dizem, olha, doutor, cada vez que eu venho aqui, um cara é diferente. E às vezes é isso. Então, quando a gente fixa o médico, a gente melhora a qualidade da saúde. Porque os outros profissionais, no geral, eles são mais fixos. Né? O agente de saúde ali, a gente tem agente de saúde que está há 20 e tantos anos no mesmo bairro ali, né? Enfermeiros que estão na estratégia há muito tempo. Agora, médico é difícil ter por tanto tempo. E às vezes tem uns lá mais não tão bem atualizados assim. Então, médico fixado é difícil. Então, eu venho trabalhando junto na secretaria formas de fixar esse médico. Uma das formas foi, tá, que a gente já conseguiu alcançar, com reuniões, com discussões e tal, é valorizar o médico que tem especialização em medicina de família. Porque não dá para eu estudar 2 anos a mais do que alguém que recém se formou e eu fazer todo esse estudo que eu estou falando aqui, trabalhar na comunidade, conhecer a comunidade, viver lá dentro, né, fazer todo o espectro da atenção primária, e eu ganhar a mesma coisa que alguém que se formou ontem ganhar. Então, isso era um motivo de não ficar. Então, a gente conseguiu que quem tem a especialização em medicina de família ganha um pouquinho mais. Então, quem não tem, hoje ganha R$100 a hora. Quem tem, ganha 110. Então, já é um pouquinho, uma forma de valorizar. Mas aí o que eu vejo é que a gente tem que trabalhar para o plano de carreira. Eu tenho que conseguir ter férias, que receba pelas férias, né? Que eu consiga ter garantido o meu salário, né? Que eu não dependa de contrato, porque contrato é isso. Mudou a pessoa que talvez não goste de mim, eu vou embora. Independente de eu estar trabalhando bem ou não. Então, o contrato ele é muito frágil. Né? Então, é um dos motivos. A gente tem que caminhar para isso. E aí, de novo, é trabalhar a política pública. Então, eu na Conferência Municipal de Saúde que teve ano passado, foi um tema que eu levei para discutir. Precisamos de forma de plano de carreira para médico de família nos municípios. E aí, sonhar com um plano de carreira nacional é muito difícil. Então, tem que ser municipal, porque cada município tem a sua realidade. Mas a gente vive um processo difícil, sim, que são várias crises, né? Então, a gente veio para uma pandemia, que a pandemia veio dinheiro para muita coisa, mas a pandemia usou todo aquele dinheiro e a gente se desestruturou um pouco. Então, muitas das prefeituras estão completamente desestruturadas financeiramente. Né? E aí tu tem toda uma questão burocrática de teto de gastos, né? De teto orçamentário, que tu não pode exceder. Então, às vezes, não é falta de vontade, às vezes é falta burocrática. Tem outra lei que diz que não tem profissional dentro do município que possa ganhar mais que o prefeito, por exemplo.
Isso é um problema, porque daqui a pouco... Então eu não consigo trabalhar todas as minhas horas pela prefeitura. Porque se eu fosse trabalhar todas as horas pela prefeitura, eu ganharia mais que a prefeita. Mas aí não tem uma lei que a prefeita não pode me pagar, a prefeitura, né? Então a gente tem uma série de questões burocráticas aí para estar discutindo, para conseguir ampliar isso. E tem que ser justo, né? Também eu não posso aqui ser o dono da razão falar que só o médico tem que ganhar bem. Também não é isso. O médico não trabalha sozinho. Você tem que ter uma equipe feliz. A pessoa tem que estar trabalhando na UBS feliz, né? Valendo a pena estar ali, não só por amor, né? Eu sempre digo, a gente não pode trabalhar por amor. Tu tem que trabalhar com amor, que é diferente, né? Então, a gente tem que pagar conta, a gente tem que ter o enfermeiro tem que pagar conta, o técnico de enfermagem tem que pagar conta. E isso é o motivo do médico não ficar. Ontem eu ainda conversava com uma menina que se formou com a gente, e ela me disse assim, prof, vou-me embora. Vou para Pinheiro Machado. E eu, mas que coisa, por que tu vai para Pinheiro? Porque a minha equipe está muito sofrida. A minha equipe reclama de tudo, eles estão cansados, tudo que eu proponho, nada eles querem fazer, porque já estão cansados, estão desanimados. Então, o desânimo da equipe contribui com o médico ir embora. Porque eu quero trabalhar com pessoas que estejam felizes, de bem com a vida. Mas para estar de bem com a vida tem que ter condição. Então, não basta só o médico ganhar bem, não é só dinheiro. Então, quem acha que é só dinheiro está errado. Claro que tem a questão financeira, que pesa muito, mas é condição de trabalho, é a minha equipe feliz, é eu ter uma condição de trabalhar. Não dá para botar um médico responsável por 6 mil pessoas. Eu hoje no Bom Jesus, gente, eu sou responsável por em torno de 16 mil pessoas. Tá bem, eu tenho 4 residentes que trabalham comigo, tem a colega Marta que trabalha comigo, então nós somos mais pessoas, mas são 16 mil pessoas. Lembrem que a cidade que eu falei, Amaral Ferrador, eram 7 mil. Então eu atendo 2 Amaral Ferrador todos os dias. Tá? E aí atender bem. Acolhimento, puericultura, pré-natal. Então esse número de população também faz com que o médico fique. Porque se o médico sai daqui com a mesma formação que eu tenho e vai trabalhar em Caxias, por exemplo, é um exemplo. Ele vai ganhar o dobro que eu ganho e vai trabalhar com a metade das pessoas que eu trabalho. E ele vai conseguir prestar uma saúde talvez melhor, porque ele tem menos gente para cuidar do que eu, né? Então ele tem mais tempo para cada paciente. Então vejam que isso é diferencial de lugares, assim. Mas hoje o principal é isso. É tu tornar o teu lugar atrativo, é lutar por um plano de carreira, é construir, tem que participar. Então eu digo, os médicos têm que estar no conselho de saúde discutindo as coisas. Não adianta reclamar lá que recebe mal, que não sei o quê. Então vai no conselho, participa do conselho, vai conversar na secretaria. Eu converso com todo mundo na secretaria, eles sempre me recebem bem. E levo ideias. Olha, eu quero isso, mas eu estou te entregando isso. Então tem que ser uma sociedade mais participativa mesmo, Valdir, assim, para a gente conseguir construir. Bom, doutor Alexandre, a gente ficaria mais tempo, né? Mas está quase encerrando o programa UPACAF e a comunidade. 1 hora passa rápido. Passa voando, né? Mas já mais quando o tema é bom de saúde. É muitas informações. Eu vou te aproveitar mais vezes, né? Que puder vir aqui para a gente discutir alguns temas polêmicos da saúde, algumas coisas que é educativo aí para as pessoas saber que não adianta só estar na rede social criticando, mas não colaborando. Hoje as pessoas se acomodaram, porque as reuniões muitas vezes acontecem online. E aí, acontecendo online, eles não participam, não estão ali naquele calor para defender, para discutir a forma de participação popular. É isso que precisa. Mas, para encerrar, doutor, né, tens um tempinho aí? Eu acho que a gente tem que ter cuidado. Esse ano ainda é um ano difícil, né? Um ano eleitoral, assim. Sim. Então tem muita gente se aproveitando, né? E bota tudo na rede social. Acho que tu tocou num ponto importante. E hoje tudo é mídia. Então também cuidado com o que está na mídia. Vamos tentar entender. E eu sempre acho mais bonito, vamos lá ver, né? Vamos discutir. Então acho que se pudesse resumir um pouquinho do que a gente conversou agora, é focar no controle social, na participação popular, né? Entender a UBS que vocês estão, né? A Unidade Básica de Saúde, como lugar de encontro. Então assumam essa posição, procurem a unidade básica de vocês, e não só com 4 pedras na mão, como quem está cobrando alguma coisa. Não, mas para quem quer, eu quero ajudar. O que eu, população dessa área, posso contribuir? Já tem conselho local? Não tem. Vamos criar? E aí vamos começar. E assim nós vamos construindo, vamos brigar por iluminação, por valeta, por saneamento básico, por mais médico na UBS.
por um enfermeiro que trabalhe 40 horas, pela visita domiciliar do acamado, dessa forma organizada. Não adianta reclamar, a gente tem que construir. Então, é isso que eu deixo. Assim. Sobre o curso, eu acho que a gente pode divulgar. Então, o curso ele é aberto para todo mundo, ele é um curso online para facilitar um pouquinho. A gente queria fazer presencial, mas entende da limitação. Então, a gente faz online. É toda quinta-feira antes da plenária. A plenária geralmente é de 15 em 15 dias, então acompanhe no site do Conselho Municipal de Saúde, está o link do curso, né? É clicar no link ali, vai aparecer online, dá para assistir pelo telefone, pelo computador, participa, né? Então todo mundo de Pelotas está super convidado para conhecer SUS, para discutir SUS. Quem quiser ajuda para criar o Conselho Local de Saúde, pode nos procurar, tanto lá no Conselho, quanto eu, no meu Instagram, enfim, aonde vocês quiserem. Então, sintam-se convidados, a gente quer discutir saúde, a gente quer contribuir com a atenção primária. Certo, gente? Muito obrigado, Valdir, mais uma vez pelo convite. Sim. E foi um prazer estar aqui conversando e viremos outras vezes, certamente. O programa UPACAF e a Comunidade está encerrando aí mais um programa. E nos acompanha aí, né, pela rede social, nos acompanha através do canal 14 da NET, e aí durante a semana aí com essa reprise. Vale a pena você assistir, você saiu bem informado aqui o que é a saúde. E a gente fica por aqui, no próximo sábado a gente retorna com mais um convidado.